Você já parou para pensar que entre todos os símbolos da fé cristã, Deus escolheu uma cruz? Ele poderia ter escolhido uma coroa, poderia ter escolhido um trono, poderia ter escolhido uma espada, poderia ter escolhido até um raio, mas ele escolheu a cruz. O que há na cruz que revela de forma tão escandalosa o amor de Deus? Por que um instrumento de tortura se tornou a maior prova de redenção? Hoje eu quero te levar a enxergar a cruz de uma maneira que você talvez nunca tenha visto antes. Não como um trágico, mas como um início de tudo. O fim da cruz não é esse fim trágico, mas é o início de tudo. Então, antes de nós começarmos, eu quero que você comente aqui o que a cruz de Cristo representa para você. Eu quero que o seu comentário também tenha como objetivo alcançar outras pessoas. Então fica comigo, porque eu tenho um final muito poderoso de revelação da cruz para você. Eu quero que você acompanhe comigo nos próximos minutos, porque eu vou te mostrar 3 revelações profundas sobre a cruz. Elas irão transformar a forma como você vê a cruz de Cristo. Talvez até a sua oração mude, talvez a sua perspectiva de entender como o amor de Deus por você é tão importante, ele mude. E se essa palavra já está tocando o seu coração, eu quero que você nos ajude. Vai lá no nosso canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, faz um comentário, envia essa mensagem para alguém. Então vamos começar agora a falar sobre a cruz de Cristo. Para começarmos, eu preciso que você entenda que a cruz de Cristo, ela era enxergada de algumas formas. Tá bom? Então a primeira forma de enxergar a cruz era o que ela significava para os romanos. A cruz para os romanos, na época de Jesus, era um instrumento de tortura e uma pena de morte. Essa pena de morte era definida para os piores criminosos, ou seja, aqueles criminosos que não tinham mais jeito, eles eram destinados à cruz. A cruz era a forma de punição cruel, que trazia humilhação e que reservava um fim trágico para os piores criminosos do Estado. Assim era a cruz para os judeus. Mas a cruz também, para nós, ela tem uma significância diferente. A cruz para os cristãos, ela representa a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. A cruz também é um símbolo para nós de esperança, de renovação espiritual. A Bíblia Sagrada apresenta a cruz como um símbolo de vida, de salvação, de esperança, de redenção, de fé, de perdão, de sofrimento, mas também de vitória sobre a morte e sobre o pecado. Mas, enfim, o que era a crucificação? A crucificação, nos tempos bíblicos, era um espetáculo pérfido, que visava expor e humilhar o condenado. A cruz era aplicada a escravos, piratas, inimigos do Estado. A cruz raramente, muito dificilmente, seria aplicada a um cidadão romano. O condenado podia morrer dias após ser preso à cruz. Tem registro de que passavam até 3 dias crucificado, sendo exposto e humilhado pelo vitupério da cruz. A causa da morte
na cruz do Calvário não era só humilhação, mas era um misto de sufocamento, de perda de sangue, de falência de órgãos e de desidratação. Aqueles que eram pendurados na cruz, eles passavam por um processo que iam sufocando eles até chegar o fim trágico da morte. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que a cruz não foi o fim de Jesus. A Bíblia Sagrada nos mostra que a cruz foi o início da grande mudança de Deus na tua vida, na minha vida. E eu não posso falar para você sem me alegrar, sem sentir a esperança de Jesus, porque eu sou alcançado pela cruz. Será que você é alcançado pela cruz? Você já sentiu aquela alegria de saber que Jesus te substituiu naquela morte tão horrível para que você não tivesse uma vida escravizada pelo pecado? Então eu quero te mostrar 3 situações extraordinárias que vão mudar a sua perspectiva acerca da cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo é o ápice da revelação do amor de Deus. E você pode estar perguntando, como isso é verdade? João, capítulo de número 3, versículo 16, que é o versículo que traz a maior revelação da expressão do amor de Deus, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso bondoso e maravilhoso Deus, ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E essa entrega foi entrega por amor. Foi uma entrega amorosa. Então a cruz de Cristo é a maior expressão do amor e do sacrifício que já existiu por ti e por mim. Então, se você anda meio triste, desesperado, meio se sentindo desafortunado da vida, eu quero te dizer que Jesus morreu por amar você. A cruz, ela representa a entrega de Jesus por nós. A cruz é um sacrifício imensurável de Deus por você e por mim. Meu querido e meu amado irmão, a cruz, ela vai descortinar, vai descobrir, vai revelar o amor de Deus por tua vida. A cruz traz essa revelação do amor de Deus por mim e por você. E sabe o que é interessante e o que é maravilhoso nessa história? É que Deus não te amou porque você amou Ele. Deus não me amou porque antes eu amei Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a maior prova do amor de Deus por você, mesmo você e eu ainda sendo pecadores. Então vamos lá, 3 revelações da cruz para nós. A cruz de Cristo, aonde ele foi maltratado e exposto a uma terrível aplicação da pena romana, ela revela o amor incondicional de Deus. É isso mesmo. A cruz de Cristo revela o amor incondicional de Deus. A cruz revela o profundo amor de Deus, porque foi capaz de enviar seu Filho para morrer por nós, embora nós ainda fôssemos pecadores. Então deixa eu te dizer uma coisa. A cruz, ela tem
a importância de revelar o amor de Deus por você. Talvez você está se sentindo amargurado porque foi rejeitado por familiares, foi rejeitado por alguém que você muito amava, foi rejeitado pelo seu círculo social. Eu quero te dizer que Deus, Ele te amou de forma incondicional. E isso foi declarado na cruz. Você e eu não amamos Ele primeiro, mas incondicionalmente Deus te amou. E a cruz revela o amor incondicional de Deus por você. A segunda coisa que você precisa saber sobre a cruz é que a cruz, além de revelar o amor incondicional para você, a cruz, ela é o caminho para salvar você de todos os teus pecados e condenação. Então espera ainda. Eu estou lhe dizendo que Deus não apenas lhe amou, mas Deus apresentou para você na cruz de Cristo, o caminho para você ser salvo. A cruz de Cristo é o único caminho para a salvação, onde todos os nossos pecados foram levados por Jesus, oferecendo-nos perdão e a nova vida em Cristo. Por isso que quando Isaías vai falar sobre o sacrifício de Jesus, ele fala que como ovelha muda, ele foi levado aos seus matadores, os seus agressores, e ele não abriu a sua boca, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz de Cristo, ela abre uma nova oportunidade para você chegar a Deus. Imagine comigo dois grandes abismos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens estavam longe de Deus. Então, na tua vida e na minha vida, existia um grande abismo que nos separava de Deus. A cruz de Cristo revela o amor de Deus, mas também cria uma ponte para que esse abismo seja ultrapassado. Então você que está ouvindo essa palavra pode se achar o pior pecador do mundo e talvez você seja, mas o que eu quero te dizer é que o teu pecado não pode invalidar o poder do amor de Cristo sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus faz com que a cruz trace um novo caminho para você se aproximar dele. Se eu fosse você, eu estava correndo para os braços de Jesus. Sabe por quê? Porque a cruz é o símbolo do sacrifício do amor de Deus por ti. Jesus morreu na cruz, mas isso não foi para ser um revolucionário. Isso foi porque ele queria perdoar e resgatar você. Agora eu tenho algo para te perguntar. Você reconhece profundamente o sacrifício de Jesus na cruz? Olhando para a morte de Cristo na cruz, você percebe o quão grande amor de Deus estava sendo revelado ali? A segunda pergunta que eu tenho para você é: como a cruz de Cristo, como esse amor, como essa nova possibilidade de entrar na vida com Deus pode impactar a sua vida? O que isso pode mudar? Talvez para algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, nada mude. Mas para você que quer um reencontro com Deus, essa mensagem da cruz de Cristo pode ser o seu retorno para os braços do Pai. Então, quero que você reflita sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reflita nessa mensagem. O amor de Deus foi revelado de forma incondicional na cruz. O amor de Deus foi revelado
como um símbolo de sacrifício na cruz. O amor de Deus foi revelado. E essa cruz revela um novo caminho para nós seguirmos. Então, o que eu quero que você pense hoje é: você é amado por Deus. Deus sacrificou tudo por você e Ele abriu um novo caminho para você passar. Então, se você crê nessa mensagem, se você acredita nisso, ore, peça perdão, tenha um reencontro com o Senhor. Se você crê nessa mensagem, coloca aí nos comentários: eu creio no grande amor de Deus por minha vida, eu creio na bondade de Deus por mim. Se você quer tomar uma nova iniciativa e uma mudança de vida, não apenas para só crer, mas para receber, escreve: eu estou retornando para Deus e eu vou seguir o Senhor novamente. Que Deus te abençoe. Segue aí mais uma palavra de Deus para o teu coração e eu te convido, vem compartilhar conosco desses momentos maravilhosos. Vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o teu comentário, porque todos os momentos, de repente, Deus tem uma palavra para você e é poderosa. Deus te abençoe.